Você já percebeu que por mais que algumas pessoas tentem acertar na vida, algo sempre parece fora do lugar? Elas correm atrás de dinheiro, reconhecimento, status, mas dentro continuam vazias. E o motivo é simples, embora muitos ignorem. Estão construindo sobre areia. O mundo te ensina a buscar conquistas, mas a verdadeira sabedoria começa com uma pergunta simples: qual é a sua base? Se a resposta não for Deus, todo o resto, mais cedo ou mais tarde, desmorona. Napoleon Hill dizia que o pensamento é criador, mas até o pensamento precisa estar ancorado em um propósito maior. Sem direção espiritual, sua mente pode ser poderosa, mas também perigosa. E é aí que entra o princípio mais negligenciado da jornada rumo ao sucesso: colocar Deus em primeiro lugar. Isso não é discurso religioso, é estrutura de vida, é a fundação sobre a qual se constrói tudo: finanças, saúde, relacionamentos, decisões. Porque quando Deus ocupa o primeiro lugar, suas prioridades se reorganizam. Você para de correr atrás do que não tem valor. Você deixa de implorar por aprovação dos outros. Você começa a ouvir mais a sua intuição, ou melhor, a voz suave de Deus sussurrando direção. E aqui vai uma pergunta para você refletir agora, e quem sabe até responder nos comentários. Você sente que está alinhando sua vida com o que Deus quer para você, ou apenas com o que o mundo espera de você? Não subestime o impacto dessa resposta. Ela pode ser o divisor de águas entre viver no piloto automático ou começar a caminhar com propósito. Colocar Deus em primeiro lugar te dá uma base sólida para fazer o que é certo, mesmo quando o mundo inteiro tenta te convencer do contrário. Você começa a eliminar vícios, não porque alguém te obriga, mas porque sua alma não suporta mais o peso daquilo que te prende. Você começa a cuidar do seu corpo, não por vaidade, mas porque entende que ele é templo do Espírito. Você começa a buscar paz, não nos lugares barulhentos, mas no silêncio da presença de Deus. E se você ainda acha que isso não tem a ver com sucesso, finanças ou prosperidade, pense de novo. Quantas pessoas você já viu com dinheiro, fama, poder, mas que vivem como se estivessem perdidas, sem direção, sem paz, sem propósito? Agora responda: quantas pessoas você já viu que colocam Deus no centro da vida e mesmo diante de lutas seguem firmes com uma força que impressiona? Essa é a diferença. E é isso que poucos te contam. O verdadeiro sucesso começa dentro. A riqueza exterior é apenas o reflexo de uma riqueza que já existe no interior. Você quer crescer? Então alimente a raiz. Você quer resultados? Então cuide da fundação. Não adianta ter uma mente brilhante e um espírito vazio. Napoleon Hill já dizia: um homem que não pode controlar a si mesmo nunca poderá controlar nada que valha a pena. E aqui vai outra provocação. Quem controla a sua vida, seu ego, sua ansiedade, a opinião dos outros, ou você entregou o controle a Deus? Pare um instante agora, feche os olhos, respire e pergunte a si mesmo: eu estou construindo minha vida com Deus ou apenas tentando encaixá-lo nos espaços vazios depois que tudo dá errado? Porque existe uma enorme diferença entre colocar Deus em primeiro lugar e colocar Deus em último recurso. Um é fé, o outro é desespero. E talvez você esteja aqui hoje não por acaso, mas porque essa é a hora de realinhar sua vida. Talvez esse vídeo seja aquele empurrão invisível que Deus está usando para te lembrar: eu quero ser sua base, não seu plano B. Se esse conteúdo já começou a provocar reflexões em você, escreva nos comentários: a base da minha vida precisa ser firme. Ou compartilhe sua experiência. Às vezes, sua história pode ser exatamente o que alguém está precisando ouvir hoje. E fique comigo. Na próxima parte vamos revelar como hábitos diários guiados por fé e propósito criam um caminho real de prosperidade, sem fórmulas mágicas. E claro, vamos nos aproximar do hábito mais poderoso de todos. Mas só no final. Você está pronto para isso? Você já reparou como a vida parece travar quando a mente está em conflito? Você quer seguir um caminho, mas a dúvida paralisa. Você até sabe o que deveria fazer, mas a indecisão te prende ao mesmo lugar. A maioria das pessoas não está falhando por falta de força,
mas por excesso de ruído. Ruído mental, ruído emocional, ruído espiritual. E é por isso que colocar Deus em primeiro lugar muda tudo. Quando Deus ocupa o centro, o caos perde o trono. A clareza começa a nascer. Você começa a enxergar além do óbvio. Sente paz antes de tomar decisões, e aquilo que antes te confundia, agora te mostra direção. Napoleon Hill chamava isso de a inteligência infinita, uma fonte superior de sabedoria, acessível àqueles que aprendem a silenciar a mente e ouvir algo maior que o próprio ego. Na Bíblia, isso já havia sido revelado em Provérbios 3:6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso é clareza. Isso é alinhamento. Isso é fé que anda junto com ação. Porque fé de verdade não é passiva. Não é esperar que Deus resolva tudo por você. Fé é confiar e continuar andando. A diferença entre decidir sozinho e decidir com Deus. Imagine duas pessoas. Uma toma decisões baseada em impulso, medo ou ansiedade. A outra silencia, ora, espera, e então age com convicção. Qual delas você acredita que está mais preparada para prosperar de forma duradoura? A verdade é que o mundo hoje quer te ensinar a correr, mas Deus quer te ensinar a discernir. E quem discerne, escolhe melhor. Evita atalhos. Diz mais não do que sim. Evita cair em armadilhas emocionais, financeiras ou espirituais. Sabe o que isso gera? Menos erros, mais foco, mais resultados com menos desgaste. Não. Confunda silêncio com inatividade. Talvez hoje você esteja num momento em que parece que nada está acontecendo. Você ora, busca, tenta, e tudo parece parado. Mas às vezes Deus silencia não porque está ausente, mas porque está te treinando para ouvir. Silêncio também é resposta. Silêncio também é preparação. Muitos desistem nesse estágio. Desistem porque querem barulho. Mas sabedoria de verdade costuma vir nas horas quietas. Como Napoleon Hill dizia, as grandes realizações nascem de grandes silêncios. Então, se você está num tempo de silêncio, não fuja dele. Use-o para se alinhar, para orar com mais profundidade, para ouvir mais e falar menos. Porque quando a clareza chegar, você vai saber. É hora de agir. Um exemplo prático. A escolha que define o caminho. Pense em quantas decisões você já tomou sem consultar a Deus. Relacionamentos, negócios, amizades, gastos. Agora pense quantas vezes você só lembrou de Deus depois que tudo deu errado. Esse é o padrão que precisamos quebrar. Deus quer participar antes, não apenas consertar depois. Se isso te tocou de alguma forma, comenta aqui. Quero começar a decidir com Deus e não apenas recorrer a Ele depois. Esse simples ato de escrever pode ser seu ponto de virada. E talvez ajude alguém que está lendo os comentários agora. Quem anda com Deus tem menos barulho e mais direção. Quando Deus está em primeiro lugar, sua mente passa a filtrar melhor. O que vem de Deus? O que vem do medo? O que é urgência falsa? O que é distração disfarçada? Você aprende a esperar, aprende a escolher e aprende que paz é um dos sinais mais confiáveis que Deus nos dá. Você já notou isso? Muitas vezes, o caminho certo não é o mais confortável, mas é o que traz uma paz que não dá para explicar. Essa paz é o sim de Deus no seu espírito. Você está pronto para andar com clareza? Não importa onde você esteja agora. Se sua mente está cheia de dúvidas, ansiedades ou pressões, saiba, Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus de direção, mas Ele só guia quem está disposto a segui-lo. Então aqui vai o convite. Separe 5 minutos hoje para orar e pedir uma coisa: clareza. Não peça resultado ainda, peça discernimento. Depois disso, fique atento. Os sinais virão. No próximo trecho do roteiro, você vai descobrir como colocar Deus em primeiro lugar também transforma os seus relacionamentos e as decisões que você toma com outras pessoas. E por que muitos fracassos financeiros e emocionais acontecem por falta de discernimento espiritual nas alianças. Essa parte
pode te poupar anos de sofrimento. Se você está pronto, escreve aqui nos comentários. Quero viver com clareza e compartilhe esse vídeo com alguém que está perdido. Talvez esse seja o farol que a pessoa precisava encontrar. Alguma vez você já confiou em alguém e depois percebeu que essa pessoa te afastou mais do que te aproximou do seu propósito? Se sim, saiba que você não está sozinho. E isso não é só uma decepção comum. Muitas vezes é um alerta espiritual. Porque quando você não coloca Deus em primeiro lugar, corre o risco de escolher errado pessoas, oportunidades, caminhos. Mas quando Deus está no centro da sua vida, até suas conexões começam a mudar. Você passa a sentir um incômodo diante de certas amizades. Começa a perceber quando uma sociedade não está alinhada com seus valores. E aos poucos, a vida te mostra. Prosperidade também é proteção. Relacionamentos que elevam ou sabotam. Napoleon Hill dizia: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Mas ele também alertava: essas pessoas afetam diretamente sua mente subconsciente, ou seja, gente negativa, invejosa, impulsiva ou sem propósito. Contamina seu pensamento, sabota sua energia e retarda seu progresso espiritual e financeiro. Quando Deus vem primeiro, você desenvolve o que a Bíblia chama de discernimento. A capacidade de sentir no espírito o que os olhos ainda não veem. E isso vale para tudo: parcerias de negócios, amizades antigas, relacionamentos amorosos. Até ambientes que você frequenta. Você já sentiu um desconforto inexplicável perto de alguém e depois entendeu que era Deus te alertando? Se sim, comenta aqui com um. Você pode ajudar outros a identificarem esses sinais também. A escolha das alianças define o ritmo da sua caminhada. Pessoas certas te puxam para cima. Pessoas erradas te prendem no lugar. E a verdade é que muita gente empaca na vida não por falta de fé ou talento, mas por andar com quem não deveria. Deus te ama tanto que às vezes Ele vai permitir que certas conexões se rompam. Mesmo que doa, só para te libertar de algo que lá na frente te destruiria. Não se assuste com as podas. Se Deus está tirando alguém da sua vida, é porque Ele tem algo melhor. Ou porque essa pessoa estava te afastando da rota. A porta que abre, o laço que quebra. Nem toda porta aberta é bênção. E nem todo fechamento é derrota. Você precisa aprender a discernir o que vem de Deus, o que é apenas tentação disfarçada de oportunidade. Napoleon Hill observou que os maiores erros financeiros das pessoas bem-sucedidas sempre vieram quando elas ignoraram o instinto. E sabe como Deus fala com você? Através da intuição, através da falta de paz, através de pessoas que te confrontam em amor, através do que não flui. Se você está tentando forçar algo que não se alinha, pare. Deus nunca te guiará por onde Ele não caminha junto. Como colocar Deus nas suas decisões diárias. Aqui está um pequeno hábito que pode mudar suas escolhas. Antes de qualquer decisão importante, ore. Depois da oração, se escute. Depois de escutar, observe os sinais. Depois disso, haja com coragem. E se ainda restar dúvida, faça a pergunta que encerra qualquer confusão. Isso me aproxima de Deus ou me afasta dele? Se afasta, você já sabe a resposta. Você está pronto para romper com o que te atrasava? Talvez hoje Deus esteja te chamando para encerrar ciclos, romper alianças que te estagnam, reavaliar quem anda do seu lado. E isso dói. Mas às vezes, a dor do corte salva você da dor do colapso. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, alguém que está insistindo numa sociedade, num namoro, num ambiente tóxico. E comenta aqui: eu quero me conectar apenas com quem me aproxima de Deus. Essa frase pode ser sua oração de hoje. Chegamos ao ponto mais importante de tudo o que falamos até aqui. E talvez você já tenha percebido uma verdade sutil que esteve presente o tempo inteiro. Não é sobre o que você faz, é sobre quem está com você quando faz. Não, é só sobre hábitos, é sobre intenção, alinhamento, presença.
Você pode ter uma rotina produtiva, pode ler todos os livros, pode acordar cedo, trabalhar duro, aplicar estratégias, mas se Deus não estiver no centro, tudo isso vira peso. E cedo ou tarde você vai se cansar, se perder, se frustrar. Napoleon Hill dizia que a fé é o ponto de partida de toda a realização. Mas hoje entendemos mais do que isso. A fé precisa ocupar o lugar mais alto da sua vida, porque quando Deus está no topo, o resto da escada se alinha sozinho. O verdadeiro sucesso é completo: espírito, emoção e propósito. Paz, clareza, relacionamentos alinhados, decisões firmes, foco, prosperidade com propósito. Tudo isso não é coincidência. É consequência de uma vida baseada em algo maior. Você já viu gente com muito dinheiro, mas com o coração em pedaços? Já viu gente com fama, mas que se perde no vazio da alma? Já viu gente que conquista, mas não sabe o que fazer com o que tem? Isso acontece porque o sucesso construído longe de Deus é frágil. Ele não aguenta tempestades, não sustenta a alma, não traz sentido. E é por isso que o hábito mais poderoso que você pode cultivar todos os dias não é só orar, não é só trabalhar, não é só pensar positivo. É viver com Deus no centro dos seus pensamentos, no centro do seu dia, no centro das suas metas, no centro das suas decisões. Um exemplo prático de transformação real. Imagine acordar e, antes de checar o celular ou pensar no que tem que fazer, você fecha os olhos e diz: Senhor, guia meu dia, alinha minha mente, que nada me tire do teu propósito. Parece simples, mas essa atitude muda tudo, porque você não está apenas começando o dia, está entregando o controle. E quando Deus dirige, até os atalhos desaparecem, porque Ele te mostra o caminho certo. Mesmo que seja mais longo, esse pequeno hábito, feito todos os dias, vai construindo uma estrutura interna que te protege da pressa, da comparação, da ganância, da ilusão. Você passa a entender que nem tudo que brilha é bênção, nem toda oportunidade vem de Deus, e que esperar com paz é melhor do que agir com ansiedade. E se você decidir colocar Deus em primeiro lugar, a partir de hoje, você vai errar menos, vai se curar mais rápido, vai crescer com mais consistência, vai atrair as pessoas certas, vai prosperar com leveza, porque Deus não quer apenas que você vença. Ele quer que você vença com sentido, com propósito, com identidade, com paz. E é exatamente isso que diferencia quem apenas tem sucesso, de quem se torna uma pessoa transformada. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: a partir de hoje, Deus será o centro da minha vida. Essa frase, escrita com sinceridade, tem mais poder do que você imagina. Compartilhe este vídeo com alguém que está correndo demais e esquecendo o mais importante. Você pode ser o instrumento que Deus quer usar para realinhar uma vida. E se você ainda não faz parte do canal, inscreva-se agora. Aqui a gente não fala só de sucesso, a gente fala de vida com propósito. Colocar Deus em primeiro lugar não é uma frase bonita, é um estilo de vida. E quem vive assim, colhe os frutos. Porque o resto se alinha, porque o que vem dele, ninguém tira. E porque o que começa com fé termina com vitória. Que essa mensagem seja mais que um roteiro, que ela seja um ponto de virada para você.